ponto que eu quero tocar, e talvez isso seja uma pergunta muito recorrente aí na jornada de vocês, e também surgiu aqui nas perguntas que o pessoal encaminhou para mim, inclusive mais de uma vez, é se vocês conseguiram alcançar os resultados de negócio. A página é sensacional, é campeã de audiência e engajamento, mas sempre fica aquela questão, e os objetivos de negócio do cemitério? A página consegue contribuir para o alcance desses objetivos? Apesar da gente não ser uma página lá tradicional que a gente está vendendo o produto, dizendo, compre aqui o jazigo, custa R$5.000, tal, não sei o quê, a gente usa muito os produtos do jardim nas postagens. Se você parar para observar, toda hora a gente tem um coveiro abrindo a cova, tem um exemplo do jazigo, como é que funciona as gavetas lá embaixo, tem um potinho da cremação, toda hora a gente está evidenciando o serviço que a gente faz e desmistificando. Tem muito pedido de gente querendo ser enterrado aqui, assim, absurdamente grande, e toda vez que solicito eu digo que é possível. Se seu sonho é ser enterrado no Jardim da Ressurreição, ele pode se tornar realidade, porque a gente tem a empresa Pax União, que é do mesmo grupo, que ela faz o translado, faz tudo, traz você de qualquer lugar e pode enterrar aqui, sem problema nenhum. E com relação aos números, eu trago até assim, na hora que a gente vai apresentar, a gente coloca, surpreendentemente grande, porque aqui não teve nenhuma epidemia no Piauí, assim, para morrer tanta gente, nenhuma catástrofe, nem nada, e a gente realmente conseguiu aumentar muito o número de vendas. Ainda bem que não teve nada. Em 2016, a gente chegou a 56% de aumento nas vendas, e a gente está caminhando esse ano para mais de 40% de crescimento. Então, bacana, são números, assim, absurdamente grandes, e a pessoa diz assim, mas o que é? E aí eu falei até semana passada, estava com a Ednei, e aí a gente foi lá na turma lá de pós-graduação, e a pessoa falando, o que a pessoa vai comprar um jazigo e tal? Eu disse, cara, é justamente esse o propósito, essa é a ideia, de você saber que aquilo ali, você vai precisar. É igual um plano de saúde, você contrata um plano de saúde, você não está querendo adoecer, você não quer fazer uma cirurgia, mas você contrata, porque vai que acontece, igual do Bradesco, né? Vai que. Então, você tem que estar assegurar para que quando você precisar você ter. Então, mais do que o plano de saúde, é certeza absoluta de você usar um jazigo. Isso é vital, não vai ter como errar, é certeza. Você pode apostar que vai acontecer. Que vai acontecer. Então, quando a pessoa começa a tratar de forma natural, ao invés de ter a rejeição por aquele assunto, que ela começa a ver aquilo como natural, é mais fácil, então, de você aceitar. Então, fica mais fácil você ter uma argumentação de venda, fica mais fácil, a gente já não tem tanta rejeição do vendedor. Eu coloco um exemplo no PPT, que eu disse para mim, essa foto vale ouro para mim, vá atrás da pessoa. Eu cheguei lá no cemitério, tinha marcado lá de fazer um trabalho, eu cheguei lá, quando eu cheguei, a menina disse, você que é da CJ Flash e tal, na vendedora, né, do comercial. A página é sensacional, é muito boa, a gente bola de dar risada, todo mundo fala com a gente. Você acredita que eu estava passando no meio da rua e uma pessoa me parou para tirar uma selfie comigo? Uau! Aí ela disse, foi porque eu estava com o uniforme do jardim, ela disse que queria tirar para mostrar para o pessoal. Eu disse, cara, que massa. Então, ou seja, eu até coloquei no PPT assim, os vendedores viraram popstar. Se o cara tiver com a camisa do jardim, ele é o acho. Eu trabalho no jardim e tal, acho que o cara já chega chegando. Então, isso é muito gratificante pra gente, né? E tipo assim, foi algo indireto. Não era o objetivo nosso diretamente aumentar as vendas, mas era facilitar. Okay, né? Então, esse aumento foi assim, também foi outro número surpreendente para a gente, foi uma coisa assim fora do normal. Então, a gente também ficou bastante assustado com essa questão do aumento de vendas, né? Que bacana. Você tocou num ponto aí que eu vou aproveitar e vou tirar a conversa um pouquinho do SEMI e vamos colocar aí na CJ Flash, né? Após o sucesso, ou durante esse sucesso todo com a página de que vocês conduzem o conteúdo, como é que ficou aí de captação de novos clientes, de chegada de novas propostas, de idealização de um curso online feito por vocês, porque vocês praticamente representam uma escola de produção de conteúdo? Tipo assim, é estranho, eu falei até para o Ednei,
Ednei, a gente é tão do interior mesmo, de fato, que a gente nunca pensa nem nada disso. A gente vai fazendo as coisas e não vai, tipo assim, nunca foi atrás de prêmio. A primeira vez, assim, coincidentemente, uma pessoa me mandou o link do Social Media Week, vai ter um prêmio lá e tal, por que você não coloca lá? Aí eu tipo assim, eu era muito desacreditado, né? Inclusive, por exemplo, quando chegou a questão da premiação do social media, aí eu abri a mente, eu disse, realmente isso faz sentido, porque agrega valor para a agência, a gente pode realmente tomar alguma coisa, captar alguma coisa com isso, né? Capitalizar de fato. E engraçado que aí eu fiz a inscrição no Social Media Week, aí o Ednei respondeu e tal, aí disse, mas tem que vir apresentar e tal, eu disse, não, beleza, bacana, ele disse, tem que ir lá apresentar. Aí, tá bom, vamos apresentar. Aí, tava tendo também, a inscrição tava prorrogada do colunista. Deixa eu aproveitar e colocar logo aqui também no colunista, também, para ver o que é que colunista Norte e Nordeste, ver o que é que coloca. Aí saiu a premiação do Social Media Week, pra gente foi uma surpresa. E é tipo assim, como a gente nunca tinha parado para ver isso, né? E depois que saiu a premiação, eu fui atrás de ver alguns cases que estavam concorrendo, que estava muito agoniado aqui, e eu não tinha nem olhado direito, assim, nem nada. E depois eu fui ver para entender, rapaz, o que é que levou a gente a ganhar tudo, né? Porque eu fiquei assim, na hora eu até falei para o Ednei lá na hora da premiação, cara, eu tô meio sem graça aqui e tal, de subir de novo aqui, pegar o troféu, eu não tenho costume com essas coisas. Então, aí eu fui dar uma olhada, eu analisar, aí eu disse assim, aí foi que caiu a ficha, eu disse, caralho, cara, a gente tá realmente assim, a gente tá fora da curva, né, em termos do conteúdo de engajamento, que é o que a gente sempre bate aqui dentro, e é uma briga assim, é uma briga diária com os clientes, porque o cliente quer fechar um contrato contigo, ele quer dizer assim, mas eu quero crescer 300, 400, 1.000 pessoas por mês na página, eu tenho que mostrar meu produto, tenho que aumentar a venda, aquela pressão louca de achar que esse trabalho ele não consegue entender um trabalho mais amplo, uma coisa de marca, uma coisa mais estratégica, de posicionamento, que isso vai, a longo prazo, vai gerar mais resultado para ele. Ele quer sempre as coisas de imediato e tal. E aí, quando eu fui dar uma olhada, fui dar uma analisada, disse, cara, a gente realmente, assim, a gente está bem fora da curva, porque quando você pega um post, que você consegue alcançar 8 milhões de pessoas, que você tem 35 mil compartilhamentos, 25 mil comentários, tal, assim, é muita... Quando você para comparar, realmente, assim, na palavra engajamento e alcance, a gente está muito grande. Eu não tenho dúvida que se vocês se cadastrarem para uma premiação oficial do Facebook, o Facebook tem um prêmio anual aí, né, especialmente das campanhas, mas também para algumas páginas, vocês vão se surpreender talvez, mas eu acredito que é uma página de referência talvez global. Eu acho que Brasil pode estar ficando pouco aí para vocês. E um elemento que eu acho muito legal na página de vocês, e é importante no dia a dia da produção de conteúdo em mídias sociais, é o timing, né? Ter um calendário de conteúdo é muito importante, mas ter o time para, de repente, abrir mão do seu calendário e fazer o famoso post de oportunidade, como vocês fizeram agora com o line-up de um famoso festival de música. Me conta um pouco desse post aí. O que acontece? Top trend, né? Se é top trend, o semi está dentro, então ele vai pegando o conteúdo. E o que é interessante nisso aí é outro ponto que a gente tem que falar da questão do cliente. E a gente não tem obrigatoriedade, eu tenho que fazer 2 posts por semana, 1 post por semana, 3, eu tenho que fazer todo dia, eu tenho que fazer de manhã, tarde, noite e tal. Então, a gente preza muito pelo conteúdo, porque, na verdade, assim, o que a gente sempre teve atrás foi de engajamento, né? De alcance. Então, o conteúdo ele vai ser muito importante, o conteúdo é que ele vai fazer a diferença, de fato. Então, na internet, a gente tem a linguagem, como tem que ser falada. Então, se você está falando na internet, você tem que falar como as pessoas falam na internet. E segundo, você tem que entender que na internet, por exemplo, não dá para mandar o post para o cliente aprovar, ele passar para o departamento de marketing, passa para o diretor, chama o motoboy, o office boy, todo mundo para aprovar o post, para liberar o post. Então, o time é muito importante nisso também. Então, você está antenado e você conseguir trazer aquele conteúdo e dar uma roupagem para ele para dentro da sua marca.
E aí, aproveitar, eu digo muito assim, a gente sempre aproveita a onda. Então, ao invés de eu tentar viralizar alguma coisa, eu pego o que está viralizando e eu boto minha prancha e vou lá surfar. É mais fácil do que eu ficar lá na marola tentando fazer uma onda, né? Então se a onda está acontecendo, e assim a pegada do cemitério foi basicamente em cima disso. Então, o dos Juntas, esse post que eu te falei que levou a gente para a BBC, destaque na BBC, e tipo assim, e a BBC também mostrou que é grande pra caralho, por que a BBC? Porque, tipo assim, a gente tinha 73 mil fãs na página quando a BBC publicou. Depois que a BBC publicou, em 7 dias nós ganhamos 53 mil fãs. Certo? Então, é muita gente, cara. E aí o post chegou a 8 milhões de pessoas, o alcance. Então, foi assim, fantástico. E é justamente por conta desse momento, que era do Juntas, assim como foi o da Jéssica, assim como quando vai lançar música paradinha, que a gente sempre gosta, Despacito, tá coisando, Chegou. Então, a gente sempre traz o que tá bombando na internet, a gente vai lá, faz a roupagem e aproveita esse conteúdo para poder a gente colocar na página da gente, para poder a gente tá dentro do momento, né? Tá no time ali, que isso é muito importante. E às vezes as pessoas ficam muito amarradas nesse calendário, porque tá lá no calendário, eu não posso sair dele, ele tá como se fosse lá um engessado e obrigatoriamente tem que fazer isso. Então, essa liberdade também de você não ter como obrigação um calendário, mas sim de prestar um conteúdo da informação, e aí essa é a ideia. Então, isso também, ele, de certa forma, te dá uma folga para isso, porque você consegue evidenciar. E aí eu estava até falando, e aí quando a gente vai para a questão de métricas, vai para a questão de tudo enquanto, a gente sabe que se a gente tiver um conteúdo o tempo todo engajado, vai ser melhor para a gente no futuro, a gente vai conseguir exponenciar isso aí. Então, isso faz parte de uma estratégia também. E às vezes o cliente não entende, ele quer porque quer que você tenha postado. O post está caindo, o engajamento está diminuindo, não, mas tem que postar, aí você vai lá e posta. Então, não ter essa cobrança também, e estar alinhado muito esse pensamento, isso também faz sentido para a gente. Hoje você tem uma... Às vezes eu tenho uma data que eu não posso deixar sair um meme, por exemplo, esse do último que você citou, mas aí, por exemplo, amanhã tem uma causa, por exemplo, que é do suicídio que eu tenho que falar. Eu vou lá e falo, porque aquilo ali eu não posso deixar de colocar. Eu vou fazer um post atrás do outro sem problema nenhum, porque é o conteúdo, eu estou priorizando o conteúdo, eu não estou priorizando a periodicidade. É o conteúdo que é relevante para mim, faz sentido para minha marca, faz sentido eu falar dele, entendeu? Então aí eu pego e a gente pega e prioriza. Então você tem um território de conteúdos mapeados e junta a esse território de conteúdos os posts de oportunidade. Exatamente. Então, a gente fala isso no caso do SEMI porque eu sempre quero falar algo relacionado à morte, a causas sociais, a questão de valorização da vida, alguma coisa desse tipo. E aí, às vezes, não tem nada a ver, por exemplo, line-up. O que tem a ver eu fazer um line-up? Aí você vem a questão do insight, né? Pô, eu posso pegar isso aí e aproveitar, que é do momento, assim como foi do Rock in Rio, que a gente colocou o palco, botou a planta do cemitério, botou pista VIP, palco, front, backstage e tal, não sei o que, e a gente mostrou como é que é o cemitério, então implanta uma planta baixa do cemitério, e a gente conseguiu converter isso para um conteúdo, né? Usando aí que estava na alta, o evento estava bombando, todo mundo só falava nisso, então vamos falar também da forma que caiba para a gente colocar no conteúdo. Ok. Agora, isso é a questão da liberdade que a gente tem também para fazer, porque às vezes nem sempre se tem, né? Então, como eu falei, quando a gente tem a interferência, tem que aprovar e tal, e aí você acaba perdendo time e não dá para usar. Hoje vocês têm um calendário de conteúdo, uma meta mínima de post semanal, ou já chegou no estágio da liberdade total? Não. O SEMI, na verdade, sempre foi liberdade total desde o dia que ele nasceu, né? Então, desde o dia que ele nasceu, a gente alinhou, a gente tem um alinhamento do que a gente tem o objetivo da página, a gente tem o propósito, a gente sabe... por exemplo, e aí como eu falei no começo, a gente vai falando o que as pessoas vão pedindo para a gente falar. Então, no começo, se você olhar, era bem diferente as postagens, o teor do humor era menor. Então, hoje as pessoas, elas vão, cada vez mais, elas vão pautando, elas vão sendo termômetro para a gente, dizendo, bota isso aqui dá certo, isso aqui é bacana, a gente gosta disso aqui, pode fazer que a gente vai
vai acompanhar. E a gente vai seguindo de acordo, então, vai andando, dançando de acordo com a música, né? Então, a gente foi crescendo por conta disso. E aí a gente não tem essa limitação de nada. Então, a gente só tem a limitação para estar dentro do conteúdo, dentro do propósito, dentro da ideia do que é a página. Legal. É a única limitação que a gente tem, o resto a gente não tem. É o sonho da maioria dos profissionais de comunicação digital, de marketing, inclusive, também, é ter essa liberdade. Parabéns por terem conseguido conquistar isso. Isso vale muito. E aí o que acontece? Às vezes, e aí todo mundo acha que é uma fórmula mágica, né? E às vezes não é tão simples assim. A gente passou 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses fazendo post para ser ninguém, né? Então, tentando achar o caminho das pedras. E o cliente rente lá, sabendo que a gente ia fazer, e não desistiu, não cancelou o contrato. Se fosse outro cliente que ia dizer, cara, eu tenho 300 pessoas na minha página, cancela isso aí, não vou te pagar para quê? Tá ficando doido? Né? A primeira reação de um cliente convencional seria essa. Exato. De cancelar logo, porque se ele não vê o número, ele fica doido, né? Então, não consegue entender como um trabalho realmente de brand, uma coisa de conceito, de vender uma ideia, na verdade, né? Então, isso aí, essa cobrança, às vezes, atrapalha muito, porque você fica muito ligado em ver aquele número crescendo. Eu vejo o desespero da gente aqui, a gente administra aqui cerca de umas 30 contas aqui dentro da agência, e quando chega o final do mês, que a gente tem que fazer os relatórios para prestar conta com os clientes e tal, rapaz, tem gente que falta arrancar a cabeça, querendo, de onde é que eu vou arrancar os números aqui para colocar no relatório, que não tem número, eu tenho que prestar conta dos números, né? E às vezes você fez um post lá que foi, porra, do caralho, teve engajamento bom, as pessoas comentaram, compartilharam, de repente, se eu tivesse feito só aquele post, tinha sido muito melhor do que eu ter feito 20 que eu fiz no mês e estragou. Certo? Mas aí é difícil colocar isso na cabeça de todo mundo, então, assim, é um trabalho bem complicado, e eu digo muito que às vezes a gente só consegue explicar isso para quem realmente entende e trabalha na área, porque por mais que você tente falar, tente convencer, água mole e pedra dura. É difícil, às vezes a pressão de demorar para furar. A pressão por resultados de curto prazo fala muito alto no mundo dos negócios, né? Às vezes quer o conteúdo, quer o anúncio, quer a solução de comunicação para trazer resultado dentro daquele mês, para ajudar a bater a meta, para salvar a venda que não está indo legal. Então, acho que realmente é uma questão de maturidade. Acho que as empresas precisam amadurecer para entender que mídia social vai impactar nos negócios, pode gerar vendas, mas não é imediato, não é do dia para a noite, né? O trabalho é de longo prazo para ser mais consistente. E hoje, mais do que nunca, ela se mostra como assim, uma ferramenta muito valiosa e muito importante, né, dentro da estratégia de qualquer negócio. Então, realmente, assim, a gente precisa, de fato, amadurecer. Eu acredito que foi algo que aconteceu também muito rápido. Então, por exemplo, nós temos aí muitas empresas com 30, 40, 50, 100 anos, então, e às vezes essas pessoas estão na frente da empresa desde quando abriram, para passar a entender que o cara fazia o negócio ali, ele mesmo fazendo que dava tudo certo, e você agora dizer que mudou tudo também. A gente respeita muito isso, sabe, aqui dentro. A gente tem, eu digo assim, a gente diz, orienta e fala e tal, mas a gente acaba, principalmente pela pressão do mercado também, isso é natural. O mercado pressiona pra gente, a gente tem que pagar as contas aqui na agência, eu tenho que faturar, então eu tenho que fazer, às vezes, o que concilia o que o cliente, às vezes, quer, e aí você vai lá e faz, porque realmente não tem para onde correr. Mas é complicado. E também outro ponto, que a pessoa, às vezes, acha porque a internet é de graça, né? Então, o investimento tem que ser pequeno, e diga assim, a pessoa, para poder ela gerar um conteúdo, trabalhar, verificar, analisar, algo que dá muito trabalho. Então, eu digo aqui, cara, dá muito mais trabalho do que uma mídia tradicional. A gente é acostumado a fazer aqui outdoor, panfleto, televisão, você faz, bota ali para veicular e tal, você tem aquele trabalho, mas você entrega. Aqui é um trabalho de todo dia você olhar, de todo dia você ver, de estar antenado o tempo todo, você faz um cliente, às vezes eu digo muito, como agência, como a gente trabalha como agência aqui, eu digo, um cliente, você faz uma campanha, você fecha ali um valor, faz 3 peças, faz adaptação das outras, entrega. Rede social tem cliente que você faz aqui, eu tenho um cliente aqui que eu faço 20 peças no mês para botar nas redes sociais. Então, é muito trabalhoso, entendeu? Uma coisa assim, completamente fora do normal. E
se você coloca na escala, o cara acha porque a internet é de graça, porque a mídia não sei o que e tal, tem que ser mais barato, tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal. Exato. Porque senão também tem um fulaninho que faz, o sobrinho de não sei quem e tal. E aí você acaba sentindo essa pressão realmente em cima das costas, e aí isso às vezes que atrapalha um pouco até o processo criativo da gente, por conta da gente estar sempre atrás desses resultados, obrigatoriamente ter que apresentar esses números, né? Imagino. Você tocou num ponto importante aí sobre a criação, que são os formatos, né? Como vocês lidam com a escolha de formatos dentro da página do cemitério? Vocês estão mais focados nas fotos? Já utilizaram vídeos, status simples, link para fora, para o site próprio do cemitério? Como é que está aí no dia a dia de vocês escolhas de formato? No caso específico do cemitério, a gente prioriza mais a questão das fotos, né? A gente já usou vídeo, às vezes a gente pega referência de fora, por exemplo, teve uma sugestão de um clipe de uma música que o cara gravou no cemitério, a gente vai lá e coloca, que é um link externo que era do YouTube, mas no caso específico do cemitério, a gente prioriza mais a questão realmente das fotos dos posts. Já nos outros clientes, a gente trabalho diversificado, cada cliente é um caso, e aí a gente vê, tem muito cliente que a gente faz link externo, porque tem um site, a gente quer gerar um tráfego para esse site, então quase tudo a gente coloca o conteúdo e traz para dentro da rede social apontando para lá. Tem clientes que a gente prioriza muito o conteúdo em vídeo, porque a gente sabe que tem muito mais engajamento, então a gente prioriza esse conteúdo feito formato todo em vídeo, né? Então, às vezes a gente tem um cliente que a gente está também de plano de saúde, que a gente está inovando no cliente também, estamos aí começamos esse ano, mas a gente está apostando nele também para poder ser um diferencial, que é um cliente de plano de saúde, então a gente trouxe uma cara para ele toda digital, a gente está investindo muito nessa questão para ele, e lá a gente utiliza todos os formatos, prioriza muito questão de vídeo, a gente criou um canal no YouTube, a gente está tentando fazer um YouTuber para marca, então legal. Um cara lá falando relacionado à saúde, mas aí a gente já vem com um conceito diferente, que é um plano de saúde, mas que vai vender saúde, não a doença.